Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma resolução de provas do Federal. Dessa vez, nós vamos resolver a prova de Biologia que foi aplicada no último processo seletivo para a entrada agora em 2019. Ok? Vamos lá, então, começar a resolução da prova. Nós tivemos como primeira questão da prova uma questão de Biologia celular. Então, vamos lá. Em animais pluricelulares, as células organizam-se constituindo tecidos. Considerando os tecidos, suas funções e as características das células que os constituem, assinale a alternativa correta. Na letra A temos: o tecido muscular estriado esquelético é formado por células fusiformes e é responsável pelo peristaltismo. Bem, vamos lembrar, peristaltismo é aquele movimento involuntário que ocorre, por exemplo, quando você engole a comida, um líquido, o seu intestino, a passagem, né, pelo intestino. Então, e ali ele está falando que é do músculo estriado esquelético. Bom, mesmo que você não lembrasse muito bem, esquelético tem a ver com esqueleto. O peristaltismo da deglutição do teu intestino está ligado ao osso, tem um esqueleto, um osso fazendo ele fazer esse movimento. O meu braço, eu estou movimentando, mas ele tem um osso, então o músculo está puxando e esticando para movimentar um osso. Peristaltismo não. Então, errado. A, B. Actina e miosina são células do tecido muscular fundamentais para o processo de contração muscular. Actina e miosina, lembra que elas ficam deslizando uma sobre a outra para fazer a contração do músculo, certo? Mas elas são células ou elas estão dentro da célula? Então, actina e miosina, elas são proteínas que estão dentro das células, não são células. Então, errada. D. Macrófagos são células típicas de tecido conjuntivo, sendo responsáveis pela formação de células sanguíneas vermelhas. Macrófagos, eles formam hemácias? Não, não formam hemácias. O macrófago, ele é aquela célula grande que vai fagocitar bactérias, vírus, partículas que possam prejudicar o organismo. Ele é no nosso sistema de defesa, então tá errado. D. Colágeno é um tipo de célula característica do tecido cartilaginoso que tem função de sustentação. Colágeno é uma célula? Quais são as suas células de colágeno? Você lembra? Então, colágeno é uma proteína, então ela está dentro da célula, ela não é uma célula. Errado também. E. Células nervosas possuem um corpo celular de onde partem dois tipos de prolongamentos e permite ao organismo responder aos estímulos do meio. Então, célula nervosa, neurônio. O neurônio, ele tem aquele corpo celular grande, que a gente, né, formato estrelado. No corpo celular saem vários filamentos, um bem grande, que a gente chama de axônio. Ele tem aquela parte de bainha de mielina. O impulso nervoso, ele vai passar por esse axônio, então ele vai pulando essa bainha, lembram de tudo isso? Então, essa letra E é a nossa letra correta. Então, E. A próxima questão de genética, se vocês olharem para a carinha dessa questão, no que você está lendo, você já tem que pensar num heredograma, num cruzamento, porque é a típica questão que precisa desses dados para a gente conseguir responder. Olha, uma doença genética muito rara tem padrão de herança dominante. Um homem, filho de mãe afetada e pai normal, é afetado pela doença e é casado com uma mulher que não é afetada pela doença. A respeito dos filhos desse casal, é correto afirmar. Então, ele falou em herança, né, herança dominante. Aí ele falou que o filho de um casal que tem alguma característica e como que vai ser o filho dessa pessoa que vai formar um casal com uma outra pessoa que tem ou não essa característica. Típico de heredograma. As alternativas. O filho desse casal tem probabilidade de 75% de ser afetado pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo autossômico. B. Uma filha desse casal tem probabilidade de 100% de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo X. A próxima é a possibilidade de 50% no cromossomo X, 25% se for cromossomo autossômico, 0% de probabilidade de cromossomo X. Então, a gente já sabe que não adianta ler as alternativas que a gente não vai saber responder se a gente não fizer o cruzamento, certo? Então, vamos lá. A gente vai seguir o que diz no enunciado.
herança dominante. Então, quem for afetado vai ter o gene dominante e quem é afetado no heredograma são as imagens escuras, certo? Então, um homem, filho de uma mãe afetada. Então, o homem, filho de uma mãe afetada. Então, a mãe é afetada. Então, temos o casal com a mãe afetada e o pai não. E ele casa com uma pessoa não afetada. Então, eles querem saber qual vai ser como vão ser os filhos, certo? Ok. Ali a gente viu que tem 3 alternativas dizendo que a herança é ligada ao sexo. Então, a gente já pode testar essa. Se for ligado ao sexo, ao cromossomo X, o pai vai passar o X pro filho, pra filha, e o Y pro filho. A mãe vai passar X para os dois. Então, a mãe é afetada, para o filho ser afetado, ele tem que ter um X razão, certo? E do pai veio o Y. Então, o filho ali vai ser X razão Y. Ele vai casar com uma mulher não afetada. Se a herança é dominante, para a mulher não ser afetada, ela tem que ser recessiva. Então, é Xazinho, Xazinho, certo? Então, agora a gente tem que pensar nos filhos. O pai é Xazão Y, a mãe é Xazinho, Xazinho. A mãe só vai doar Xazinho. O pai pode doar o Y, vai formar um filho Xazinho Y. 100% dos cruzamentos que derem menino vão ser assim. Então, 100% de filhos não afetados. O pai só pode passar o Xazão para a filha e a mãe só pode passar o Xazinho. Então, 100% das filhas serão afetadas pela doença. Então, temos, né, os parentais, esses daqui no caso, que é porque a gente quer saber esses filhos. Então, esses são os pais, Xazão Y, Xazinho, Xazinho, cruzando 100% dos filhos não afetados e das filhas afetadas. Voltando lá nas alternativas, a gente vê que a B fala exatamente isso. Então, a B vai ser a nossa resposta correta. Então, tem que lembrar quem é quem no heredograma, quando que é dominante, quando que é recessivo. No caso de dominante, então vai ter um azão e um azinho, recessivo. Então, tem que prestar bastante atenção no enunciado para você conseguir montar o seu heredograma e conseguir fazer os cruzamentos para chegar na resposta, ok? Vamos para a próxima questão, de ecologia agora. Pode-se representar o número de indivíduos de cada nível trófico por uma pirâmide de números. O diagrama apresenta uma pirâmide de números e assinala a alternativa que identifica corretamente os organismos indicados no diagrama. Então, no diagrama é importante você saber mais ou menos o formato dele, o que indica. Se indica esse aqui, você olhando, você já tem uma boa noção do que pode ser a resposta. Então, como que é um diagrama invertido, quando que tem maior ou menor número de produtores. Lembrando que a base da teia, da cadeia alimentar e da pirâmide de números sempre vai ser do produtor, né? Então, aqui a gente já consegue eliminar, por exemplo, a letra D, que diz que o número 1 é um bezerro. E o 2 é capim. O capim não consegue se alimentar do bezerro, né? Não faz sentido. Aí nós eliminamos a D, aí nós temos capim e árvore como primeiro. Como tem pouquíssimo do primeiro nível, a gente já pode eliminar o capim, porque o capim provavelmente vai ser bastante para outros animais se alimentarem dele. Já a árvore, ela pode ser uma só, por exemplo, e ter vários animais se alimentando dela, por exemplo, insetos se alimentando das folhas, dos frutos, pássaros dos frutos, então tem mais chance de ser uma árvore. Vamos ver a alternativa A. 1, árvore. 2, pulgão. Pulgão são insetos bem pequeninos, então provavelmente serão em grande número na árvore. Joaninha vai ter um grande número, mais do que o de produtores, mas menos do que o de consumidor primário, né, esse consumidor secundário. E o terciário, no caso, aqui tem pássaro. Pássaro pode ser um número grande, mas menor do que o consumidor anterior. Então, é a que faz sentido, a letra A, que é a nossa resposta correta. Pode olhar que nas outras respostas não faz muito sentido essa quantidade de integrantes, de números nessa pirâmide, ok? Vamos para a próxima. No Brasil, doenças como a febre amarela, o sarampo e a tuberculose são problemas de saúde pública. Com relação a essas doenças, assinale a alternativa correta.
Bom, problemas de saúde pública é bem importante vocês estarem atentos, geralmente cai nas provas, né, porque é uma coisa que é importante, como eles dizem, de saúde pública. Então é importante saber, prestar bem atenção, sarampo, que era erradicado no Brasil e está voltando, febre amarela, as doenças trazidas pelo Aedes, que tem se espalhado pelo Brasil. Então é bastante importante estar atento a essas informações. Agora que eu estou gravando o vídeo, quando estou gravando o vídeo, ontem ou anteontem houve uma notícia de que o zoológico de Curitiba, ele está telando as jaulas, né, dos primatas para evitar contato com o Aedes aegypti, porque na região metropolitana de Curitiba tem alguns municípios que estão com febre amarela, tem o vírus circulando. Então, para não afetar os nossos primatas no zoológico, eles estavam telando. Então, sempre ficar atento nessas notícias, porque pode cair em prova. Então, vamos continuar aqui com as alternativas. Então, eles pedem para assinalar a correta. A. Febre amarela é uma doença bacteriana e sua transmissão ocorre pela picada do mosquito do gênero Aedes. Então, febre amarela realmente ela é transmitida pelo Aedes, mas ela não é uma doença bacteriana. As doenças que o Aedes transmite são virais, né? São arbovírus, que nós chamamos, que são transmitidos por insetos, né? Letra B. Sarampo e tuberculose são doenças provocadas por vírus e transmitidas por gotículas eliminadas por tosse e espirro. Sarampo é uma doença viral, ela é transmitida assim de pessoa a pessoa pelo ar, como ele está dizendo ali. Tuberculose também, porém, a tuberculose ela é transmitida por uma bactéria, o bacilo de Koch. Quer dizer, transmitida não, ela é causada pelo bacilo de Koch. Bacilo, lembra, é uma forma de bactéria, então não é viral. Tá errada essa. A febre amarela e sarampo são doenças causadas por vírus, ok? E para ambas a prevenção pode ser realizada por meio de vacinação. Super correto. Nós temos a vacina da febre amarela, inclusive em vários municípios ela é indicada a vacinação porque tem o vírus circulando. E sarampo também, nós inclusive tínhamos erradicado o sarampo do Brasil devido à vacinação e agora, pela falta de vacinação, ele tem retornado. E o que acontece também, que eles estão verificando, é que até uns anos atrás era comum você conviver com gente na família, vizinhos, na escola, pessoas que tiveram sarampo, que tiveram poliomielite, pessoas que têm deficiência por causa da poliomielite, né, o sarampo que pode matar, tinha algum vizinho, algum conhecido, algum parente que morreu por causa de sarampo. Então as pessoas entendiam a importância da vacinação. Como essas doenças o sarampo era erradicado, a polio eu acho que ainda não tenho nem certeza, teria que dar mais uma olhada, mas são coisas que a gente não está mais acostumados a ver. Então as pessoas acham que não tem tanta importância, que pode não tomar a vacina. E o que acontece não tomando a vacina? O sarampo está voltando e o sarampo pode matar. Ele pode evoluir para um quadro grave e levar à morte do paciente. Então é super importante continuar com o calendário de vacinação, tomar certinho as vacinas, certo? Então vamos lá, próxima D. A tuberculose é causada por vírus de Koch, a gente já falou que é bacilo de Koch, então já está errado aí. E tuberculose e sarampo são doenças bacterianas e para ambas a prevenção pode ser realizada pelo meio da vacinação. A gente já viu que sarampo não é bacteriana, é viral. Então, a resposta certa é a nossa letra C. Aqui, vamos para a próxima. Agora sobre divisão celular, mais uma de biologia celular. Divisão celular é bom vocês sempre estarem atentos aonde ocorre a separação de cromátides irmãs, de cromossomos homólogos, aonde ocorre a divisão equacional e aonde ocorre a divisão reducional. Inclusive, isso que cai nessa questão, com essas informações você consegue resolver. Não precisa tanto decorar em cada fase da mitose, do meiose ocorre o que, né, na prófase, telófase. É muito bom ter uma noção do que ocorre em cada etapa, né? Algumas questões anteriores da federal, inclusive,
era bom você saber a fase adequada, mas pelo menos o mais básico, principalmente se não for tanto para alguns vestibulares mais específicos, mas para o Enem, você saber o geralzão de como funciona a divisão celular, as etapas e onde tem cada divisão celular, certo? Então vamos lá. Sobre a divisão celular, é correto afirmar: A. Ao final da mitose, ocorre redução da haploidia da célula por meio da separação das cromátides irmãs. Então, mitose tem redução de haploidia? Mitose, no ser humano, por exemplo, nós pegamos uma célula 46 cromossomos, que é a 2N, e no final da mitose nós temos duas células 46 cromossomos, 2N. Então, ela vai de 2N para 2N, de uma 2N para duas 2N. Então, não ocorre redução. A redução de haploidia vai ocorrer na mitose. Na primeira divisão, a gente tem a divisão reducional, que vai dividir a quantidade de cromossomos. Aqui temos um exemplo, né, de desenho de como ocorrer. É bem simples, mas só para vocês lembrarem. Então, na primeira divisão da meiose, nós temos a redução de 46 para 23 cromossomos, e depois uma célula forma duas células, depois essas duas células vão formar 4 células daí com 23 cromossomos. Então, a redução ocorre na primeira divisão, na segunda divisão ocorre a divisão equacional. A segunda divisão não é igual à da mitose, ocorre a divisão equacional. Então, vamos ter células com o mesmo número de cromossomos das células anteriores, certo? Então, vamos lá. B. Os gametas haploides são originados por meio da separação dos cromossomos homólogos que ocorre na meiose 1. Lembra que quando ocorre o final da divisão celular na mitose, ocorre a separação das cromátides irmãs. E a última divisão na meiose também separa as cromátides irmãs. Na divisão reducional ocorre a separação dos cromossomos homólogos, certo? E os gametas haploides, então a haploidia, ela vai ocorrer na primeira divisão, certo? Que é quando ocorre a separação dos cromossomos homólogos, tá? Que ocorre, mas certo? Então, beleza. C. A segregação dos cromossomos homólogos ocorre durante a mitose 1. Peraí, a gente já definiu que cromossomos homólogos é na meiose, lembra? Então, não é... E a mitose só tem mitose, não tem mitose 1 e mitose 2. Quem tem é meiose 1 e meiose 2. Então, já tem aí mais uma dica para eliminar essa alternativa. D. A meiose origina gametas haploides por meio da separação das cromátides irmãs. Não, a haploidia é na separação dos homólogos, lembra? Então, vamos lá. E. O crossing over ocorre durante a mitose, podendo reproduzir gametas recombinantes. Ok, crossing over ocorre para fazer gametas recombinantes, mas gametas são produzidas na meiose e não na mitose. Errado essa também. Resposta certa é a nossa letra B. Ok? É bem importante dar uma olhada nisso. A próxima é de botânica. Ela também é bem simples. Em relação à espermatófita, é correto afirmar. Primeiro, lembra quem é espermatófita? Espermatófita é quem tem semente. Quem tem semente nas plantas? As angiospermas, as gimnospermas. Gimnospermas, sementes nuas, então não tem fruto. Angiospermas tem fruto, então tem semente e fruto, ok? São só essas duas que são espermatófitas. Vamos lá então. A. Gimnospermas e angiospermas apresentam embriões unicelulares que se desenvolvem dentro das sementes envolvidas por frutos. Falou em fruto já não está certo porque gimnosperma não tem fruto. Então, próxima alternativa. B. Nas angiospermas, a geração esporofítica 2N é dominante. Enquanto nas gimnospermas, a geração gametofítica N é dominante. Espera lá. Quem que é o único que tem a geração N como dominante? Briófitas, lembram? Então, se só briófita tem essa geração dominante, então tá errada essa questão. Essa alternativa. Vamos para a próxima. Nas espermatófitas, a semente é bitegumentar envolvida por fruto. Bom, se a gente já se lembra que espermatófita tem gimnosperma não tem fruto, elimina essa alternativa também. E
briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem embrião multicelular, bem como sementes, motivo pelo qual são denominadas espermatófitas. Bom, a gente já sabe que briófita e pteridófita não é espermatófita. E eu acabei de pular a letra D, que é a correta. As espermatófitas apresentam grão de pólen haploide que correspondem ao gametófito masculino. Sim, para fazer a fecundação da planta, a gente precisa do grão de pólen e do óvulo, certo? Grão de pólen é o gametófito masculino, óvulo é o gametófito feminino. Então, está correta. E lembrando que cada um deles são haploides, para a gente poder ter uma célula daí diploide, certo? Seria a mesma coisa com a gente. O espermatozoide é haploide, o óvulo é haploide, juntando células diploide. Então, a letra correta, letra D. Essa não era muito difícil. Aqui, talvez deixasse um pouco mais complicado, era lembrar a licença gametofítica e esporofítica, quem que é dominante em qual dos tipos de planta. Mas acho que fora essas, outras eram bem fáceis de eliminar. Agora vamos para 25. Essa aqui é uma questão que, se você ler com atenção o enunciado, ele responde a questão para você. Porque ali eles vão, tudo que está no texto vai ser usado nas alternativas, e se você prestar atenção, você responde rapidinho. Vamos lá. A lactase é uma enzima presente no intestino delgado que converte lactose em galactose e glicose. Algumas pessoas apresentam níveis baixos de enzima lactase e, por isso, podem ter dificuldades de digerir a lactose presente no leite. O diagnóstico dessa deficiência de lactase pode ser feito por meio de exames de sangue. São colhidas amostras de sangue e medidos os níveis de glicemia após 12 horas de jejum e após 30 e 60 minutos de ingestão da lactose dissolvida em água. Nos pacientes com níveis normais de lactase, ocorre aumento da glicemia em 20 mg por decilitro ou mais, em pelo menos um dos intervalos de tempo, 30 e 60 minutos. Em pacientes com níveis baixos de lactase, o aumento da glicemia nas duas dosagens após a ingestão de lactose é menor que 20 mg por decilitro. Considerando a deficiência da lactase e o teste descrito no texto, é correto afirmar. Então, a gente tem que a lactose, ela vai ser quebrada pela lactase em glicose e galactose. Se eu separo lá galactose e glicose, então eu estou pegando uma proteína a lactose, uma proteína do leite, quebrando ela, mas quebrando ela, né, em dois açúcares, a glicose e a galactose. A glicose, então, ela está livre agora e ela vai para o sangue e vai aumentar o seu nível no sangue. Certo até aí? Foi isso que o texto disse pra gente. E ele deu um nível. A gente tende a aumentar de 20 ou mais miligramas por decilitro de sangue. Então, isso que o texto falou. Opa! Vamos aqui, então. Primeira alternativa. Devido à deficiência da lactase, a glicose chega inalterada ao intestino grosso, onde é fermentada por bactérias produzindo gases e ácido lático. Bom, a deficiência da lactase, o próprio texto diz que não quebra a lactose em glicose e galactose. Então, eu não tenho glicose para chegar inalterada no intestino, certo? Vai chegar a lactose. Então, errada. B. Um aumento de pelo menos 20 mg na glicemia indica que o paciente tem deficiência de lactase. Não, aí já está contra o texto. O texto falou que se tiver 20 ou mais é porque tem lactase funcionando certinho. C. Em pacientes com deficiência de lactase, a lactose ofertada no teste é convertida somente em galactose, motivo pelo qual não há aumento de glicemia. Então, você vai pegar a lactose e converter em galactose. Não, a lactase quebra em glicose e galactose, então tá errado também. D. Em pacientes sem deficiência da lactase, um aumento de pelo menos 20 mg na glicemia indica a síntese adequada de lactose pela ação da lactase. Bom, a lactase ela não sintetiza nada, ela vai quebrar. O texto já disse isso pra gente, então também tá errado. E. Se houver aumento da glicemia maior que 20 mg após a ingestão de lactose, significa que houve conversão adequada da lactose em glicose
pela ação da lactase. Correta a questão, a alternativa. Então, a alternativa é, viu? Você não precisava nem entender nada da ação da lactose, na lactase na lactose, mas lendo o texto, ele já responde a questão para você. Então, vamos lá agora, 26, penúltima questão. Sobre o processo evolutivo é correto afirmar. Vamos lá. A. As mutações genéticas ocorrem com o objetivo de promover a adaptação dos organismos ao ambiente. As mutações que ocorrem, elas ocorrem com o objetivo ou elas ocorrem ao acaso? E daí, se a pressão do ambiente fizer com que essa mutação seja benéfica para o indivíduo, ele tende a ter mais prole e assim essa mutação vai permanecendo na população. Então, não é assim, eu quero modificar para ter mais prole, para ser melhor esse ambiente para mim. Não, se ocorrer uma mutação que seja vantajosa, legal. Se não ocorrer, vai continuar do jeito que está. Né? Ou se o ambiente mudar, vai exterminar ou vai melhorar a adaptação daqueles organismos, certo? Então, não tem objetivo. B. Alterações na sequência de aminoácidos do DNA dos organismos podem ser vantajosas, neutras ou desvantajosas para os portadores. Alterações no DNA, que são as mutações, elas podem ser, sim, vantajosas, desvantajosas ou neutras, correto? Mas o que a gente altera no DNA? A sequência de bases nitrogenadas, correto? E aqui na questão está dizendo que são aminoácidos, então está errado a alternativa. C. Em uma população, uma característica vantajosa tende a aumentar de frequência na geração seguinte pela ação da seleção natural. Bom, foi o que a gente comentou no início da questão, né? Se acontecer uma mutação que me torne mais apto, provavelmente eu vou conseguir então ter uma prole maior e, consequentemente, a cada geração vai aumentar o número de indivíduos com essa característica, certo? Então, está correta a letra C. Mas vamos dar uma olhada ainda. D. Os organismos de uma população biológica são idênticos entre si, potencializando a ação da seleção natural. Bom, pensa numa bactéria. A bactéria ela faz reprodução assexuada, então ela só pega a célula dela e divide em duas. Então, esses organismos vão ser idênticos entre si, correto? Mas, na hora da divisão, se esse organismo aqui ele tem uma mutação, ele vai ser diferente desse organismo. Então, ali quando ele diz que uma população biológica, os organismos são idênticos entre si, está errado. Eles podem ser idênticos numa reprodução assexuada. Eles tendem a ser idênticos, mas eles não necessariamente são. Então, esses são, em vez de podem ser, deixa essa alternativa incorreta. E os organismos atuais estão se modificando geneticamente para se adaptar às mudanças climáticas. Essa é a mesma coisa da A. A gente não consegue, as mutações não ocorrem por um objetivo. Elas ocorrem a todo momento, se forem vantajosas, elas permanecem na população. Então, letra certa, letra C. Última questão agora, uma de verdadeiro e falso. Vamos lá. Em relação às trocas gasosas que os animais realizam com o meio externo, identifique como verdadeiro ou falsas as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa. Brânquias, pulmões e traqueias são estruturas especializadas para trocas gasosas. Bom, brânquias é como os peixes fazem trocas gasosas, correto? Pulmões são utilizados no ambiente terrestre, nós, por exemplo, temos pulmões, as aves. E traqueias, lembra dos insetos, como que é a respiração deles? Eles têm aqueles caninhos, aqueles espaços que são as traqueias para eles fazerem a respiração. Tem sempre aquela brincadeirinha de que, para você afogar um inseto não adianta colocar a cabeça dele embaixo da água, você tem que colocar todo o corpo, senão não afoga. Então, lembra disso. Primeira está correta, verdadeira. Segunda afirmativa, as trocas gasosas podem ocorrer por difusão através da superfície corporal, caracterizando as trocas tegumentares ou cutâneas. Bom, vocês lembram das trocas gasosas que ocorrem nos anfíbios, que é pela pele? E a pele, inclusive, tem que estar úmida para ocorrer essa troca gasosa? Então, lembrando dos anfíbios, a gente já coloca essa como verdadeira. C.
Os túbulos de Malpighi são estruturas que realizam as trocas gasosas nas aves. Bom, começando, túbulos de Malpighi nós vamos ter nos artrópodes e eles são para excreção. Aves respiram pelos pulmões, então está completamente errada essa alternativa, falso. A outra, o gás carbônico, CO2 e o oxigênio O2 são gases importantes para as trocas gasosas. Sim, nós mesmos respiramos oxigênio, né? Inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Corretíssima. E a última afirmativa, as traqueias são estruturas relacionadas com a respiração em ambientes aquáticos e ocorrem em peixes e anfíbios. Anfíbios a gente já viu que é pela pele, peixes têm as brânquias. Então, tá falso. Então, aqui tem esse conjunto, né? É a letra A, VVF, VF. Essa é a resposta da prova. Terminamos, então, a resolução dessa prova da federal. Viram? São 9 questões, né, de biologia. Essa prova não estava muito difícil, tinha alguns detalhezinhos, até que podia pegar um pouco, eu não lembrar direito. Mas, no geral, estava uma boa prova, assim, não estava muito difícil. Bom, o que vocês acharam dessa prova? Espero que tenham gostado, né, do nosso vídeo, dessa resolução. E qualquer dúvida podem deixar nos comentários, eu vou tentar respondê-los. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!